Olá, meus caros, tudo bom? Vamos lá? Então, assim, vamos iniciar o estudo do direito societário agora, tá? Aqueles tópicos anteriores tratavam da teoria geral do direito empresarial, do direito de empresa. Agora a gente entra no assunto específico do direito societário. Para isso, a gente precisa fazer uma pequena abordagem antes a respeito do quadro geral das pessoas jurídicas, né, no nosso ordenamento, para que a gente possa, então, nos concentrar nas sociedades empresárias e nessa nova figura jurídica criada pela 12441, que é a Eireli, né, que é o que interessa realmente para o estudo do direito societário. Para a gente fazer essa abordagem, a gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma pergunta, né? Se a origem dos recursos, né, destinados para a constituição de uma pessoa jurídica é um fator determinante para que a gente possa, então, classificá-la como uma PJ de direito público ou uma PJ de direito privado. O interessante é que, muito embora haja essa confusão, no estudo, na prática jurídica e, obviamente, na academia, essa confusão tem que ser afastada. Tá? Isso, na verdade, a gente acaba observando essa confusão mais de ordem informal, né? E não dos estudiosos do direito, porque isso, para nós que estudamos o direito, isso tem que ser completamente afastado, embora essa confusão ainda exista bastante. Portanto, a origem dos recursos não é fator determinante para se considerar uma PJ, né, uma pessoa jurídica, ser de direito público ou privado. E explico, é simples. Nós temos pessoas jurídicas de direito público, lá a partir do artigo 41, né, do Código Civil, que trata das pessoas jurídicas de direito público interno, né, e na sequência as PJs de direito público externo, né, tratando aí dos estados estrangeiros, das organizações mundiais. Só que se a gente for analisar de uma forma muito simples, como a gente poderia até abordar o artigo 41, que trata ali da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, é óbvio que isso confunde bastante, porque estas pessoas jurídicas são constituídas pelo poder público com recurso público. Mas não é o fator determinante, porque nós temos pessoas jurídicas de direito público constituídas 100% de recurso particular, como, por exemplo, as entidades de classe. A OAB, né, é um exemplo disso, em que é uma pessoa jurídica de direito público. No entanto, os seus recursos provêm exclusivamente do particular, né, dos advogados e estagiários também, que são inscritos no quadro dessa entidade. Se nós formos pensar do outro lado, as pessoas jurídicas de direito privado, essas normalmente são constituídas de recursos privados, né, do particular. No entanto, existem pessoas jurídicas de direito privado que são constituídas 100% exclusivamente de recursos públicos, e outras que, muito embora se admita o recurso proveniente do particular, ainda assim têm recurso público e são geridas, né? São controladas pelo poder público. Tá? Então, exemplo, as chamadas empresas públicas, né? Como, por exemplo, os Correios, a Caixa Econômica Federal. Então, são empresas públicas, né? Têm o controle do poder público, não se admite investimento privado, mas são pessoas jurídicas de direito privado, de acordo com a lei. Outro exemplo são as sociedades de economia mista, né? O Banco do Brasil, a Petrobras. Então, são empresas, né, que realizam atividade econômica e se admitem, na verdade, os recursos públicos e o controle do poder público, ou seja, o direito de voto, né, as ações ordinárias, as ações com direito a voto, são concentradas mais da metade, ou seja, a maioria dessas ações com direito a voto são controladas pelo poder público, portanto, eles que realizam a administração dessas chamadas sociedades de economia mista. Você, por exemplo, pode adquirir ações do Banco do Brasil, da Petrobras, ser sócio dessas companhias e ainda assim, né, pode ver, é o poder público quem controla essas companhias, portanto, são sociedades de economia mista, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não é a origem do recurso o fator determinante. O que é, então,
o traço diferencial que define uma pessoa jurídica ser de direito público ou privado. É o regime jurídico ao qual esta PJ se submete. Então, se nós estamos falando numa PJ de direito público, ela se submete ao regime do direito público, do direito administrativo, do direito constitucional, são criadas, né, por leis especiais no sentido de atender uma demanda, atender uma necessidade social, atender uma necessidade de classe e assim por diante, né? Como, por exemplo, as autarquias, como, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, enfim, são pessoas jurídicas de direito público. Vocês podem perceber, não existe concorrência, não existe a realização de uma atividade econômica, né, em que se estabeleça aí critérios de concorrência, abuso de poder econômico, nada disso. São agências reguladoras, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público, elas não visam a exploração de atividades econômicas para concorrer com a iniciativa privada, né? Já quando nós falamos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, os Correios, ou até as sociedades de economia mista, né, como, por exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras, elas exploram uma atividade econômica. Então, como que eu posso admitir que a Caixa Econômica Federal, né, que realiza atividade bancária, o Banco do Brasil também, que é uma instituição financeira, concorram, como, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, o Santander, sem se submeter ao mesmo regime? Aí haveria um desequilíbrio que, obviamente, inviabilizaria a atividade da iniciativa privada que concorresse com empresas vinculadas ao poder público que fossem regidas pelo direito público. Então, justamente por essa razão é que são pessoas jurídicas de direito privado, porque se submetem ao mesmo regime, ao mesmo tratamento. Se, por exemplo, o Banco Central estabelece alguma regulamentação para as atividades financeiras, é óbvio que tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil devem se submeter a essa política também, tendo em vista que são atividades econômicas que podem ser exploradas também pela iniciativa privada. Então, por essa razão, é o regime que elas se submetem é que define se esta pessoa jurídica é de direito público ou privado, certo? Então, dentro desse quadro geral, o que nos interessa o estudo são as pessoas jurídicas de direito privado. E o artigo 44 do Código Civil, ele trata 6 incisos de que são pessoas jurídicas de direito privado, né? 2 pontos. Então ele fala lá, inciso 1, as associações. Inciso 2, as sociedades. Inciso 3, as fundações. Inciso 4, as organizações religiosas. Inciso 5, os partidos políticos. E inciso 6, a empresa individual de responsabilidade limitada. A AIRELI, né, como a sigla indica, essa nova figura jurídica, ela foi criada pela Lei 12.441, né, lá em 2011, então já está fazendo quase 10 anos aí da sua existência, e ela serve, na verdade, para, de certa forma, permitir, proporcionar, possibilitar o instituidor dessa figura jurídica a regularizar uma situação que há muito não se podia, tendo em vista que a única forma de se constituir pessoas jurídicas eram com no mínimo 2 pessoas, né? Para que esse novo sujeito de direito adquirisse personalidade jurídica própria. E esse é o X da questão. Não se admitia até 2011 a constituição de PJs com uma única pessoa. Tem, claro, a existência da PJ, sim, é possível, lá aquela regrinha do inciso 4 do artigo 1033, as subsidiárias integrais de sociedade anônima, mas são assim, são as exceções das exceções. Agora, a Constituição mesmo, o partir do zero, né, só se admite a criação de sociedades com a reunião de pessoas, mas a AIRELI, né, de acordo com a Lei 12.441, permite então a criação de um novo sujeito de direito partindo da iniciativa de uma única pessoa, do seu instituidor, né? Antigamente, muitas pessoas elas se utilizavam de uma exigência legal, por exemplo, eu quero abrir uma sociedade empresária e convido alguém próximo a mim, um parente, um amigo próximo, que me empresta o seu nome apenas e tão somente para atender um requisito legal. E aí eu constituo uma sociedade. Mas essa pessoa não tem qualquer participação, qualquer motivação, não tem affectio societatis. Ela simplesmente faz isso para que eu possa me adequar a um requisito que a lei estabelece, né? Então a AIRELI, ela permite isso. Ela permite que você possa
constituir um negócio jurídico, né, com personalidade jurídica própria a partir da sua única iniciativa. Mas sobre a Eireli a gente vai conversar no próximo tópico, né? É só para que a gente possa então ter esse apanhado geral do que é o quadro geral das pessoas jurídicas e principalmente as PJ de direito privado, né? Destaca, nesse caso, os 3 primeiros incisos também do artigo 44, que trata das associações, das fundações e das sociedades. Se a gente for analisar do modo comparativo, as associações e as sociedades, elas têm uma semelhança muito grande no que diz respeito ao seu início, no que diz respeito à sua constituição, porque ambas se constituem através da união de pessoas com objetivos comuns, né? O grande diferencial está na finalidade. Enquanto uma associação tem uma finalidade social, beneficente, filantrópica, seja na área da cultura, educação, seja na área do meio ambiente, seja na área, enfim, da proteção dos animais, da comunidade em que ela está inserida e assim por diante. Então ela não tem uma finalidade econômica, ela pode eventualmente realizar uma atividade econômica, mas não tem fins econômicos. Por exemplo, ela promove um jantar, ela vende souvenirs, mas isso não é para uma finalidade econômica, e sim para subsidiar a sua própria manutenção, né? Para atingir o seu fim, que é um fim social. Já a sociedade, não. A sociedade, o fim maior dela é o objetivo, é a obtenção do lucro. Ela persegue o lucro. Essa, sim, é a razão da sua existência, né? Se a gente for comparar uma associação, por exemplo, com uma fundação, a semelhança justamente reside na finalidade, né? A gente está falando ali do artigo 53 ao artigo 60, 61 ali do Código Civil, que trata das associações, e do artigo 62 até o 69 trata das fundações. A finalidade é praticamente a mesma, né? Uma finalidade social. A parte que trata ali das fundações é que tem um pequeno rol, né, que estabelece ali quais são as finalidades que uma associação pode perseguir, né, que essa fundação pode perseguir. Mas justamente onde que reside a grande diferença entre essas duas pessoas jurídicas? A associação, como eu disse, se assemelha às sociedades, é a união de pessoas. A fundação não. A fundação, ela se constitui mediante o quê? Uma afetação de um patrimônio e o destaque desse patrimônio em favor dessa pessoa jurídica. Este patrimônio vai servir para que essa pessoa jurídica possa atingir o fim ao que ela foi constituída, né? Essa instituição pode ser feita através de uma escritura pública, né, ou mesmo através de testamento, tá, em que esse patrimônio é destinado para atender esse objetivo social, esse fim social, né? Já a sociedade é completamente diferente, né, porque ela se constitui através da união de pessoas e ela se constitui para a finalidade lucrativa, mediante o quê? A exploração de uma atividade econômica, seja ela indústria, comércio, prestação de serviços e até mesmo a chamada agropecuária, né? É onde se trabalha a atividade econômica através do quê? Da exploração dos recursos, seja da terra, seja dos animais, né? Então é a agropecuária. E a partir desse momento nós temos um panorama, mas quando a gente fala em sociedade, esse panorama não se restringe às sociedades empresárias, porque o Código Civil não fala sociedades empresárias no inciso 2 do artigo 44, ele fala sociedade. E existe algum outro tipo de sociedade que não seja empresária? Sim, existem as chamadas sociedades simples. As sociedades simples, elas não se organizam de forma empresarial, né? A sua organização, ela é profissional. Portanto, uma sociedade simples é uma sociedade que trabalha, que explora uma atividade econômica sem empresarialidade, como por exemplo a sociedade de advogados, né? É uma sociedade uniprofissional, né, mas com vários sócios, 2 ou mais sócios, que exploram uma atividade econômica de serviços de advocacia. Tem que todos os seus sócios estarem devidamente inscritos no quadro de advogados, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o ato constitutivo é levado a registro na própria entidade profissional, né, que regula, que fiscaliza essa atividade profissional. Diferente das sociedades empresárias, essas são constituídas através de um ato constitutivo, de um contrato social, por um instrumento particular ou público, enfim, aquela regrinha do 997 lá do Código Civil, em que o ato constitutivo é levado a registro na junta comercial. Óbvio, né? Eu falei do 997 quando se trata de sociedades limitadas, né? Porque o artigo 1052 é o início
do Código Civil do que trata das limitadas. Já no artigo seguinte ele fala que nas omissões deste capítulo a sociedade limitada será regida pelas regras da sociedade simples, e está lá no 997 e seguintes. Então o ato de constituição de uma sociedade limitada é pela regra do 997, mas por exemplo pode ser uma constituição de uma sociedade anônima, e a sociedade anônima obviamente se constitui mediante os requisitos que estabelece a Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, né? Então, óbvio, existem outras sociedades empresárias que o nosso ordenamento jurídico prevê, como, por exemplo, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, né? Além da limitada e da anônima. E, claro, existem também um outro tipo societário que o Código Civil prevê, mas este tipo societário não tem personalidade jurídica. Muito embora se admita a sua existência, a própria Receita Federal do Brasil admite, né, a sua existência, até mesmo para fins tributários, mas ela não tem personalidade jurídica. Mas esse é assunto para um próximo tópico. Então, basicamente, esse é o quadro geral das pessoas jurídicas, destacando, obviamente, o artigo 44, que trata dos 6 tipos jurídicos, né, que o nosso ordenamento prevê, e, obviamente, o que interessa ao estudo do direito empresarial societário é o inciso 2, sociedades, e o inciso 6, a empresa individual de responsabilidade limitada. No próximo tópico, a gente fala sobre EIRELI, né, que está ali no inciso 6 do artigo 44, e a grande diferença que tem, e que muitas pessoas também confundem, sobre a EIRELI em relação ao empresário individual e ao microempreendedor individual. Mas essa dúvida você não vai ter mais se você assistir o próximo tópico. Já está convidado, tá bom? Até lá, tchau, tchau.